Olá, bom dia. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão de seu Santo Espírito esteja com você em mais um despertar com Deus. Vamos em frente em nossa jornada bíblica, Despertar com Deus. Hoje vamos aprender juntos os ensinamentos do capítulo 26 de Deuteronômio. Dando sequência nestes estudos diários do livro de Deuteronômio, este capítulo nos traz o tema primícias, minha oferta de gratidão. O que você sabe sobre primícias? O que elas significam? Você sabia que as ofertas de primícias ainda devem ser trazidas ao Senhor em seu templo, hoje, em nossos dias? Quais são as promessas de Deus aos fiéis em seus deveres, quanto às primícias e também quanto ao dízimo? Deuteronômio 26 trata de cerimônias e práticas religiosas que o povo de Israel deveria seguir como parte de sua devoção a Deus. O capítulo começa com instruções sobre a oferta das primícias e das ofertas de gratidão. Moisés instrui o povo a trazer os primeiros frutos de sua colheita à casa do Senhor, onde devem apresentá-los ao sacerdote e declarar sua gratidão a Deus por sua fidelidade e provisão ao longo dos anos. Essa cerimônia serve como um lembrete do papel de Deus como provedor e como uma expressão de gratidão por suas bênçãos. O capítulo também aborda a prática do dízimo e a importância de compartilhar com os necessitados. Vamos, então, ao estudo em detalhes deste importante capítulo 26. Vamos aos comentários agora dos versículos. Então, o versículo 1 começa dizendo: ao entrares, ou seja, quando eles se estabelecessem na nova terra, em Canaã, ao lugar. Uma porção das primícias dos frutos deviam ser colocadas num cesto e levada ao santuário e dadas ao sacerdote. No verso 5, descreve sobre Arameu, prestes a perecer foi meu pai. A referência é a Jacó, cuja mãe e parentela vinham de Arã. Essa é a significação. Literalmente, um arameu errante, uma referência à origem humilde da nação. A Rebeca, Raquel e Lia, que eram de Padã Arã, e a Jacó, que passou vários anos ali. Labão, tio de Jacó, foi designado como o sírio, literalmente o arameu. A expressão traduzida por prestes a perecer era usada para se referir a animais que se extraviavam e se perdiam, e também a pessoas perdidas, correndo risco de morrer. Agora o verso 11, alegrar-te-ás. Ou seja, a época de se devolver os primeiros frutos, as primícias, devia ser de alegria e de regozijo. Nada recomenda melhor nossa religião do que a satisfação que o mundo não pode dar, nem tirar. No verso 12, no ano terceiro, durante os 2 primeiros anos, o dízimo anual deveria ser levado ao sacerdote central. No terceiro ano, entretanto, o dízimo seria armazenado para distribuição
entre os pobres. No verso 13, tirei de minha casa o que é consagrado. Essa confissão de dever cumprido devia ser um privilégio anual. O ofertante afirmava que havia cumprido por completo os requisitos feitos por Deus, que o dízimo tinha sido devolvido conforme designado por ele, para ser aplicado em harmonia com suas instruções. Comentando o verso 14, não comi do meu luto, no meu luto, imundo, nem dei para a casa de algum morto. O adorador devia confessar que sua oferta não fora exposta à contaminação cerimonial, especialmente aquela associada com a lamentação pelos mortos, como era uma prática comum na época, né? O verso 15, como juraste, um reconhecimento agradecido à sólida lealdade de Deus, à sua aliança e fidelidade a todas as suas promessas. Jeová não apenas é capaz de cumprir suas promessas, como é impossível que alguma vez deixe de cumpri-las. Comentando o verso 17, a terminologia é a de um documento de aliança, que implica a renovação do voto de Israel de que o Senhor era seu Deus e que obedeceriam a Ele. No verso 18, guardarás todos os seus mandamentos. Moisés disse que porque os israelitas eram agora povo de Deus, eles precisavam obedecer os seus mandamentos. Verso 19, glória. A palavra assim traduzida provém do verbo embelezar, glorificar. O significado mais profundo dela é expresso por Cristo. É também aplicado à igreja, segundo o apóstolo Pedro. Assim termina o chamado livro da aliança, e com ele o segundo discurso de Moisés. Então, o capítulo 26, ele finaliza o terceiro discurso de Moisés neste livro de Deuteronômio. Comentário Bíblico Adventista, volume 1, página 1150, encontram-se estes comentários que acabamos de ver. Agora vamos demonstrando nossa gratidão a Deus, texto do Espírito de Profecia. A liberalidade é uma das indicações do Espírito Santo, e quando professa o povo de Deus, retém do Senhor o que lhe pertence, em dízimos e ofertas, sofre perda espiritual. O Senhor não recompensa uma liberalidade restrita. Ele solicita que as pessoas o honrem com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Não é possível estabelecer regras para cada caso, pois em muitas situações, semelhante atitude afligiria o doador. Devem ser consideradas as circunstâncias em que alguns se acham colocados e as quais foram designadas por Deus. O Senhor espera que os homens deem do que possuem e não do que não possuem. Para alguns, a 10ª parte da renda não representaria devidamente a proporção que deveriam dar ao Senhor, ao passo que para outros é uma boa devolução? Quantos estão perdendo ricas bênçãos e tornando-se espiritualmente diminuídos pelo fato de reterem de Deus o que lhe pertence? O inimigo de Deus e do homem está constantemente em atividade a fim de desviar os tesouros que pertencem a Deus e para agradar e honrar e glorificar o instrumento humano. As necessidades de minha família requerem isto e aquilo, dizem os homens, e um artigo após o outro é acrescentado aos móveis da casa, ao vestuário, às guloseimas para a mesa.
eles deixam de restringir seus desejos quando, se o fizessem, trariam bênçãos a si mesmos e às suas famílias. Olha que texto muito profundo. Meditação Matinal de 1980, página 95. Agora, outro texto diz o seguinte: Deus tem direito sobre nós e tudo o que temos. Seu direito está acima de qualquer outro. E em reconhecimento desse direito, ordena que lhe demos uma parte proporcional, fixa de tudo o que ele nos dá. Essa parte específica é o dízimo. Sob a direção do Senhor, foi-lhe consagrado nos tempos mais remotos. Ao libertar Israel, Deus, Israel do Egito, para que lhe fosse especial tesouro, ensinou-lhes que dedicassem o dízimo de suas posses ao serviço do tabernáculo. Era essa uma oferta especial para uma obra especial. Tudo o que restava de sua propriedade era de Deus e deveria ser usado para sua glória. Mas o dízimo foi separado para o sustento dos que ministravam no santuário. Deveria ser dado das primícias de todas as suas rendas, e juntamente com as dádivas e ofertas, prover abundantes meios para a manutenção do ministério do Evangelho para aquele tempo. Deus não requer menos de nós do que requeria de seu povo na antiguidade. Suas dádivas a nós não são menores, mas maiores que as concedidas ao antigo Israel. Seu serviço exige agora e sempre exigirá recursos. A grande obra missionária para a salvação de almas deve ser levada avante. Com o dízimo e as dádivas e ofertas, Deus fez ampla provisão para essa obra. Deseja que o ministério evangélico seja plenamente suprido. Reclama o dízimo como seu, e este deve ser sempre considerado uma reserva sagrada a ser colocada no seu tesouro para o bem de sua causa, para o avanço de sua obra, para enviar seus mensageiros às partes mais distantes da terra. Deus põe sua mão sobre todas as coisas, tanto sobre os homens como suas posses, pois tudo lhe pertence. Diz ele: Eu sou o dono do mundo, meu é o universo, e quero que consagreis ao meu serviço as primícias de tudo que eu, com as minhas bênçãos, faço chegar às vossas mãos. Declara a palavra de Deus. As tuas primícias não retardarás. Êxodo 22, 29. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Está escrito em Provérbios 3, verso 9. Exige ele esse tributo como prova de nossa fidelidade a ele. Este texto está no livro Conselhos sobre Mordomia, página 71. Querido amigo ouvinte da Palavra de Deus, de acordo com a Bíblia e de acordo com esses textos do Espírito de Profecia, nós ficamos, então, bem claros no entendimento de que esta ordenança de Deus quanto ao dízimo, às primícias, ainda vigoram em nossos dias como uma devoção de gratidão, de reconhecimento das bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Aplicando o capítulo de hoje para nossos dias, existem cristãos de diversos tipos. Se usássemos uma classificação, poderíamos classificar tipo A, B e C.
Que tipo de cristão seria você? O cristão tipo A seria aquele que aceita a Bíblia inteira como soberana regra de fé e prática, valoriza toda a revelação de Deus e busca poder para viver à altura do padrão por ele estabelecido. O cristão tipo B nunca leu a Bíblia inteira e não crê que seja relevante, no presente, toda a revelação de Deus. Congrega na igreja esporadicamente e ora de vez em quando. O cristão tipo C passa uma semana sem orar, sem ler a Bíblia e alega estar cansado para ir à igreja, mas continua crendo que é um cristão. Grande ilusão essa. Moisés, exemplo de excelente líder espiritual, desejava implantar no coração de seu povo o mais alto nível de padrão moral. Ele queria que Deus estivesse em primeiro lugar, estivesse sempre acima das bênçãos, da prosperidade e da produção das plantações, que estivesse acima das finanças, dos recursos e dos bens materiais, do dinheiro, das filosofias que regem a vida humana neste mundo. Neste capítulo, Moisés apresenta ao povo uma ideia do que dizer a Deus ao oferecer-lhe as primícias das colheitas. Além disso, mostra também a declaração e a oração a ser proferida após a entrega do dízimo trienal. O dízimo prescrito aqui neste capítulo refere-se ao dízimo do terceiro ano. Devemos entender, portanto, que existiam 3 dízimos no período teocrático do governo israelita. Não confunda um com o outro, ok? E conclui apelando ao povo a ser íntegro no compromisso com Deus por 2 razões. Primeira, porque Deus é Deus, poderoso libertador, gracioso salvador. Segunda, pelo compromisso entre o povo e Deus. A questão financeira é a que mais compromete nosso relacionamento com Deus. Precisamos prestar atenção para que nossa religião não seja mera hipocrisia. Amados, se Deus não for o primeiro em nosso coração, não restará nenhum espaço para Ele em nossa vida. Se Ele não for o primeiro em tudo, qualquer coisa ocupará o lugar do autor da vida, tornando-se ídolo que nos levará à morte. Se não somos exclusivamente do Senhor, não somos nada dele. Assim como ninguém quer um cônjuge que se entrega pela metade, um compromisso superficial, Deus também anseia por relacionamento especial, completo, exclusivo. Finalizando nossa reflexão, o tema dos dízimos e ofertas conforme a palavra de Deus traz consigo uma abordagem muito diferente das inúmeras que têm surgido hoje no mundo evangélico. Apesar da promessa do Senhor em levar o seu povo para uma terra próspera, seu real objetivo visava protegê-los da apostasia e torná-lo uma nação santa. A devolução dos dízimos e das ofertas deveria ser um ato de adoração e de gratidão, reconhecendo que foi o Senhor que os levou para aquela boa terra, e uma proteção contra o egoísmo, a avareza e, consequentemente, contra a idolatria. Desde a construção do santuário, Deus foi enfático em declarar que deveria ofertar cada um de coração disposto voluntariamente, conforme o princípio de Êxodo 35, verso 5. Este é o princípio que deve mover o coração do adorador. Alegrar-te-ás por
todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa. Assim como Israel havia levado a Moisés e Arão muito mais do que o necessário para a construção do tabernáculo, quando levamos ao Senhor uma porção de nossa renda, ela deve corresponder à oferta de um coração grato e feliz em fazer parte da família de Deus. Quantas vezes não ignoramos ou negligenciamos este tema pelo preconceito formado a partir das impressões erradas que líderes religiosos têm causado hoje em nossos dias. Mas quando compreendemos este tema à luz da palavra de Deus, percebemos que as bênçãos prometidas para todo aquele que é fiel nem sempre redundará em riqueza, mas sempre em contentamento. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus? Escreveu Salomão em Provérbios capítulo 30, versos 8 e 9. As últimas palavras do segundo discurso de Moisés exortaram os filhos de Israel a serem obedientes em tudo o que o Senhor os havia instruído, e isso de todo o coração e de toda a alma. Quando a base da obediência é o amor, o cristão revela o inconfundível caráter de Cristo, aquele que nos foi revelado por sua vida e entrega, como a insuperável oferta de amor. Que o meu e o seu coração sejam entregues à vontade do Espírito Santo mais este dia. E certamente aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Conforme Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 1, verso 6. Vigiemos e oremos diante dos ensinamentos que a palavra de Deus nos apresenta no capítulo de hoje, 26 de Deuteronômio. Que Deus nos ajude para que possamos fazer a nossa entrega completa a Deus, do nosso coração e também de tudo que nos representa, de tudo que está ligado a Deus, inclusive a nossa vida financeira também. Tudo que vem à nossa mão são bênçãos de Deus. E por quê? Vamos, então, negar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento a Deus por tudo que Ele é e Ele faz por nós. Que Deus nos dê a sua graça para que possamos realmente compreender este tão importante assunto relacionado aos dízimos, às primícias e às ofertas voluntárias. E assim possamos ser genuínos adoradores de nosso Deus. Vamos falar com Deus? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Graças te damos, Senhor, por mais um despertar, pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos incontáveis, a começar pelo fôlego de vida, pelo sustento de cada dia, pela saúde. Te agradecer pela família, pelo teto que nos abriga. Te agradecer, Senhor, pelas bênçãos diárias do ar, da água, do sol e, principalmente, pelo maior presente que recebemos, que é a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou por nossos pecados. Senhor, dá-nos um coração
disposto a reconhecer o quanto devemos a Ti, o quanto o Senhor nos enche de bênçãos diárias. Ajude-nos a sermos reconhecedores com alegria, não com tristeza. Que possamos, Senhor, assim como estabeleceste ao Teu povo de Israel no passado, estes princípios de gratidão, esses princípios, Senhor, de reconhecimento através das primícias, através do nosso dízimo, das nossas ofertas, para avançar a Sua obra nesta terra. Fica conosco, abençoe a cada participante em mais este dia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você puder, compartilhe, deixe seu comentário também e vamos em frente diariamente, aprendendo capítulo a capítulo da Palavra de Deus e vamos compartilhando os maravilhosos ensinamentos de Deus para nossas vidas. Até amanhã, se Deus nos permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.